Eu recebi ainda há pouco, eu estou falando agora, sexta-feira, são 16 horas e 48 minutos, praticamente 5 da tarde, né? O sol já está se pondo ali, um pouco de nuvem em Porto Alegre. Mas eu recebi ainda há pouco esse material aqui, várias laudas de trabalho alentado aqui sobre o golpe de 64, né? Até me surpreendi um pouquinho, porque o autor é um velho conhecido meu, um velho amigo meu, o Stefan Jusevics, e eu confesso que nem eu, que era íntimo dele, amigo, sabia. Ele agora está em São Paulo, sabia que ele havia tido uma participação bastante ativa na Revolução de 64, como querem os militares, ou no golpe de 64, como quer a esquerda. Na época ele era da FAB, era sargento da FAB. E tinha a base no Galeão, no Rio de Janeiro. E ele, naquele 31 de março de 64, ele conseguiu sair da base aérea do Galeão e veio para Porto Alegre. Porto Alegre estava sob ameaça de ser bombardeado, como aconteceu em 61 na legalidade. Mas havia uma resistência dos sargentos da FAB, inclusive o Stefan, que depois pagou caro pela ajuda que deu ao governo João Goulart e ao próprio Brizola em 64, né? Porque, como vocês devem saber, quando as tropas do general Mourão Filho se deslocaram de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, com o objetivo claro de depor o governo, quando aconteceu aquilo, se percebeu claramente que nós estávamos diante de uma tentativa de golpe de Estado, né? Que acabou, na verdade, virando uma revolução, para não virar uma guerra, que depois poderia até ter virado uma guerra civil caso o Jango resistisse, né? O Jango ainda resistiu um dia ou dois, depois veio para Porto Alegre, ficou por aqui e acabou se exilando no Uruguai. Nesse meio tempo, o Congresso declarou vaga a presidência da República e entregou o cargo ao presidente da Câmara, que era o primeiro na linha de sucessão, Ranieri Mazzilli. Ficou ali até a eleição indireta do Marechal Castelo Branco. Bom, eu estou falando tudo isso aí por causa desse artigo aqui do Stefan Jusevics. É bem proposto agora, porque daqui a alguns dias, dia 31 de março, nós vamos ter aí os 50 anos do golpe militar de 64, ou da Revolução de 64, ou quando o sujeito não é de esquerda nem de direita, fala em movimento de 64. Eu acho que eu vou falar do movimento de 64 a partir de agora, né? Então vai ser o cinquentenário. Aliás, eu estou abordando esse assunto aqui no meu site, porque o governador Tarcísio Genro está querendo usar recursos públicos e fazer uma enorme campanha publicitária para atacar os seus adversários, os que patrocinaram o movimento de 64, com recursos públicos. Eu me oponho a isso. Acho que não tem nada que usar recurso público para atacar adversário, nem para endeusar o seu governo. Mas as agências de publicidade que atendem o governo já estão fazendo campanhas aí. Tem poupudas verbas com esse objetivo. Vamos ver se ele vai fazer isso aí, porque se fizer, na minha opinião, incorre em crime de improbidade administrativa. Basta ver essa notícia que eu publiquei em primeira mão a respeito do ex-prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, que foi condenado agora por improbidade administrativa, porque usou 33 mil, valores da época, dá uns 100 mil hoje. Foi condenado a devolver esse dinheiro. Usou dinheiro público para um evento que só era de interesse do PT e das esquerdas, e a juíza local disse: não pode fazer isso aí. Isso aí é dinheiro público, não pode ser usado com esse objetivo, né? Não atende interesse público, e condenou ele, né? O Ari Vanazzi, que é o presidente estadual do PT. Olha, pessoas da minha idade, 70 anos, participaram de uma maneira ou de outra do movimento de 64. Eu mesmo, na época, era estudante, estava em Florianópolis naqueles dias, 31 de março, 1º de abril, e quando eu vi que, olha, no dia 1º de abril, meio-dia, quando eu soube que, pela Radiário da Manhã, que o Mourão Filho estava se deslocando com tropas de Juiz de Fora, Minas, para o Rio de Janeiro, quando eu vi aquilo ali e percebi o que estava acontecendo no Brasil, eu era um jovem estudante, secundarista,
cheguei à conclusão de que aquele governo não poderia resistir, que só poderia resistir se Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, resistisse, como em 61. Mas 64 não era 61, e as condições eram bem diferentes. Mesmo assim, eu arrebanhei alguns amigos lá em Florianópolis e viemos de ônibus para Porto Alegre para pegar em armas aqui, em defesa do governo constitucional. Mas acontece que o governo constitucional, ele não percebeu que não tinha força, que se resistisse ia para uma guerra civil, e foi todo para o exílio no Uruguai. Eu fiquei aqui, estou aqui até hoje. Então essa é a história, uma das histórias que nós vamos contar daqui a alguns dias, aí, quando comemorarmos, festejarmos, né, ou então lamentarmos o movimento de 64. Vamos ver quem mais tem alguma história, como tem o Stefan Jusevics para contar. Histórias que não foram contadas até agora. Essa aqui não foi contada, eu vou contar aqui para vocês. Eu volto segunda-feira, um bom fim de semana.